Ó, turma, diretamente aqui dos estúdios da TV Unifor para mais um Miolo de Podcast. Lembrando, o Miolo de Podcast toda terça-feira ao vivo a partir das 20 horas. Hoje começando um pouquinho mais tarde nos canais da TV Unifor na internet. Lembrando que o Miolo de Pod fica armazenado no YouTube, no Spotify, no Deezer, para vocês poderem maratonarem quando quiserem, beleza? Portanto, fica ligado e fortalece aí. E hoje veio conversar comigo, meu amigo, colega, advogado, Fábio Timbó. Tudo bom, Fábio? Tudo jóia. Uma honra, meu amigo, estar aqui com você. Confesso que já estava ansioso para ser convidado e aí o convite surgiu e estamos aqui para conversar um pouco. Advogado, desde quando, Fábio? Bom, na verdade, me permita dizer Tu é formado aqui pela Unifor. Formado pela Unifor. Mas eu queria, com a sua permissão, voltar um pouquinho do que desde garoto. Você sabe que eu sou trigêmeo, né? Tenho 2 irmãos gêmeos, que é uma honra muito grande para mim, gêmeos univitelinos. Mas eu queria destacar que, apesar de sermos gêmeos idênticos, né? Desde garoto, eu me diferenciei com essa história do direito, de querer saber o porquê das coisas. Por que isso, por que aquilo, né? Então eu fui forjado aí nessa paixão e comecei a conversar com meus pais, que eu queria ser advogado, e eu confesso que o meu hobby é assistir filme, e aí eu vi aqueles filmes antigos, os caras de tribuna e tal, aí eu achava bacana, queria os caras todos arrumados, de paletó e tal, quero ser advogado, para além da paixão, né? E aí eu comecei... Mas tu é irmão do Flávio, do Fernando isso. E o Fábio. Quem é o mais velho de vocês três? O mais velho é o Fernando, eu sou do meio. Tu é o do meio. Só que 5 minutos, né? A diferença do mais velho pro mais novo é 5 minutos. Já pensou que barato, né? Então quer dizer que tu sabe que foi do meio, né? Ou é tua mãe que tá chutando não, e tu tá acreditando? É porque eu fui parte cesárea e aí tirou o primeiro, esse é o primeiro, aí tirou o segundo, então é nessa circunstância. Porque o Flávio e o Fernando são empresários, né? Eles não... são empresários nunca quiseram... nunca quiseram. Por isso que eu estou fazendo esse destaque, porque eles nunca quiseram. O meu pai foi militar, a minha mãe é auditora fiscal da Secretaria da Fazenda aposentada, então ela desde os 18 que foi para a Cefaz no primeiro concurso que ela fez, era professora, enfim. E o meu pai era militar, depois teve um problema no sopro no coração e não tirou mais brevet, e o sonho dele era a aeronáutica. E aí meu pai seguiu no segmento farmacêutico, e que inclusive nós fomos para São Paulo, meus pais foram para São Paulo e eu nasci lá, né? Meu pai do Rio Grande do Norte, a minha mãe cearense. Tu nasceu no... Por um acaso, né? Os amigos, os cearenses que brincam, né? Foi um acaso, realmente foi um acaso. E de lá para cá o meu pai veio e começou, dando continuidade, ele foi trabalhar na indústria farmacêutica em São Paulo, voltou para o Ceará e deu continuidade a isso. Nós, desde garotos, a gente tirava as férias na empresa do meu pai, que era distribuidora de medicamento, e os meus irmãos foram seguindo os rastros do papai, e aí eu quero direito, em 72. Tu nasceu em 72. Isso. Aí tu morou em São Paulo até que ano? Nós morei só 3 anos. 3 anos, 75. Eu tenho 2 irmãos mais velhos, e os mais velhos é que moraram um pouco mais tempo. Aí, depois de 3 anos é que nós nascemos, passamos 3 anos e viemos para Fortaleza. Eu sabia desses dois mais velhos, né? Eu sabia. Mas a gente se liga mais nos trigêmeos, né? Exatamente. Eles são quanto tempo mais velhos que Na vocês? verdade, eu vou fazer 52 e o mais velho fez 60 e o Timbó, que assim todo mundo chama, que ele foi cofundador do Shalom. Né, um irmão que fez voto de caridade, pobreza, de castidade, nasceu para ser padre, depois casou, né, mas enfim, ele são os 2 mais velhos, e o Timbó mora no Rio e o Francisco José mora em Belém. É do primeiro casamento do teu pai? Ou Não. Tudo do mesmo casamento? Não, tudo da dona Neide. Tudo da dona Neide. Rapaz... Aí parou. Aí uma baixinha arretada de 1,60 m, rapaz. E aí depois dos trigêmeos ela não quis tentar uma menina, não. Mas se eu te disser, vixe, rapaz, você tocou numa coisa que a dona Neide sempre se emociona com isso. Na verdade, é bem interessante isso. O sonho percorrido de ter uma menina, ela teve o Franzé, depois de 1 ano teve o Sidney, que a gente chama de Timbó, e carinhosamente chama de Zé, o apelido dele. E aí ela deu um tempinho, queria ter uma menina. E aí ela teve a menina, foi a Daniele, só que imagina aí, naquela época que não tinha um leite pasteurizado. Então tinha a doença da vaca, que ainda hoje tem, mas o gado é vacinado
Então, aqui e acolá você pode pegar em alguns rincões da vida um gado não vacinado, que aí tem a chamada brucelose, que é a doença do leite. O leite que não é pasteurizado, né? Consequentemente, ela, naquela época, né, não tinha vacina, enfim, e aí nasceu e poucos dias morreu, né? E aí foi um trauma na vida da mamãe, depois de um tempo, mais 2, 3 anos, tentou novamente, aí veio um menino. Aí foi um parto prematuro, morreu no parto. Imagina o trauma da dona Neide. Meu Deus do céu. E aí Deus abençoou, segundo ela, que aí veio os 3, que foram os dois que faleceram, e o terceiro, e para Deus disse assim: Dona Neide, você não vai ter menina, vai ser todo homem. Aí tem uns 5 homens. Caramba. É. E ela descobriu que era gêmeos quando? Logo no começo? Não sabia. Foi no parto? Ela, na verdade, é o seguinte: o médico, à época, você vê a evolução da medicina, né? Então, hoje, a gente vê uma medicina evoluída e a gente vê o quão atrasado era, né? É. Então, havia uma desconfiança do médico lá no hospital. Me lembra que me fugiu a maternidade, que poderia ser gêmeos, né? Tinha uma suspeita, mas jamais trigêmeos, né? Trigêmeos foi no parto. Tu conhece algum trigêmeos da tua época, não? Cara, nós estudamos no Cristos, né? Boa parte nós estudamos no Cristos. E aí eu me lembro que teve uma gincana que a história era gêmeos e trigêmeos. Na época só apareceu a gente. Hoje deve ter, né? E tal. Gêmeos é muito Os gêmeos eram uma coisa muito rara antigamente. Eu digo isso porque eu já li muito sobre isso, né? Você me permite aqui fazer Claro. Você que é um advogado assim, que milita, né, em algumas áreas, notadamente na área criminal, mas uma coisa bem interessante. Eu me dei conta anos atrás que nós temos o mesmo DNA, tá? Os gêmeos. Os três. Sim. E aí, hipoteticamente, com todo respeito, né, imaginando que os 3 tivessem um caso com a mesma mulher, hipoteticamente, isso nunca aconteceu, né? Mas hipoteticamente, se tivéssemos tido um caso com a mesma mulher e porventura essa mulher tivesse engravidado, os pais seriam os 3. Não teria como saber quem seria o pai, certo? Porque nós temos o mesmo DNA. É mesmo? Não sabia disso, não. É. Informações que só quem é gêmeo sabe, né? Eu acho tão intrigante, cara, isso, que eu já li muito sobre isso, assisti filmes sobre isso, acho mó barato, porque é um fenômeno da natureza, né? E a gente está aqui na universidade que né, estuda tudo e tal. É um fenômeno da natureza até hoje inexplicável, que um espermatozoide fecunda um óvulo e um fenômeno que ele se divide em 3 cria 3 criaturas iguais. Loucura. A medicina não explica isso até hoje, né? Mas vocês são muito parecidos fisicamente. Muito parecidos, né? Agora, e personalidade? Rapaz, se eu disser pra você que nós somos iguais, as personalidades, a voz é a mesma, enfim, eu acho mó barato que eu tô fazendo aqui a barba. Vixe, rapaz, eu tô a cara do Fernando. Aí eu faço assim, tô a cara do Flávio. A voz, a gente troca, as mulheres, a gente brinca. A Raquel, que você conhece, né? Nossa Raquel, a minha vida e advogada, ela diz assim, quando o Flávio vai brincar, tá tomando tá em festa de família, aí, Flávio, liga aí. E aí, vida, não sei o que e tal. Mas aqueles segredos que só nós sabemos, certo? Porque a voz é igual, cara, impressionante. E aí a gente tem algumas diferenças, a gente até fez isso, assim, o cabelo, não sei o quê. Eu, igual a você, tô ficando careca, o Fernando fez um implante, o óculos, uma armação diferente. Mas mal barato. Eu sei que o implante do Fernando ficou legal. Ficou legal. Eu sei que... Mas ele tava igual a ti, não? Tava. Eu sei que eu acho mal barato. Mal barato, é uma cumplicidade muito grande, é um amor, com todo respeito aos meus irmãos mais velhos, mas é um amor incondicional e diferente. Eu tenho um irmão que as pessoas pensam nós somos gêmeos. Eu e a Adriana, a gente é muito parecido quando está distante. As pessoas até se confundem. Quando a gente está um do lado do outro, nota que as diferenças são marcantes. E você é mais gente boa, né? Claro. Mas o Adriano, ele nunca foi amigo de jogar bola. Tá entendendo? É uma coisa que eu me ressinto muito. Né? Eu gostava mais de esporte, o Adriano não gostava disso e tal. Então eu acabei que não tendo um irmão para jogar bola, porque ele não gostava muito. Vocês jogavam bola junto? Tinha esses mesmos hábitos? Rapaz, engraçado. Tipo assim, a gente pegava onda, eu e o Flávio, a gente surfava, o Fernando não. A gente andava de bicicross, o Fernando não. O Fernando sempre era o preguiçoso. Não, uma almofadinha. Era o diferente. A gente do esporte radicais, o Fernando não gostava. Entendeu? Então eu e o Flávio, a gente tinha uma identidade melhor,
de jogar bola, só que o único esporte que a gente jogava os três é basquete. A gente jogou até basquete profissional. Engraçado que os três são gordinhos do mesmo jeito, né? Na verdade, eu digo aqui pros amigos, fofinho, né? Fofinho. Você não vê uma mulher reclamando do fofinho. É verdade. Fofinho sempre quer agradar mais. Tá? Mas, pô, já aconteceu de tu fazer um regime e ficar muito magro? Nunca aconteceu. Não. Assim, né? Momentaneamente, perder um quilinho a mais ou menos. Mas é tudo Mas é impressionante. A mesma... E aí, o meu querido, amado e saudoso pai, né? Que não tá mais aqui, a gente puxou um pouquinho a genética do papai. Tal, né? Mas... tudo bem. E o direito? Tu fez o vestibular em 90? Rapaz, engraçado é que... 90, não? 91? Não, na verdade é o seguinte, o engraçado é que eu fiz o vestibular para direito, né? E com 17 anos meu pai me emancipou e eu queria, assim, naquele momento que você quer ganhar dinheiro e tal, e eu quis trabalhar, cheguei a trabalhar com meu pai e tal, e aí o papai disse, rapaz, você tem que fazer economia ou administração, depois você faz direito. E aí, eu acho que foi em 91, 92, eu já sou um homem de meia idade. Sacanagem isso, né? Eu já sou um homem de meia idade. E a Raquel disse que não parece, mas eu acho que foi em 91, 92, aí eu fiz direito, tranquei, porque fiquei naquela paixão de ter um negócio. De ganhar dinheiro. De ganhar dinheiro. Aí eu fiz economia, certo? E depois voltei para o direito, né? Tanto é que assim, as coisas da vida da gente, essa história começo da minha vida na vida empresarial, quase eu fui trabalhar, pouca gente sabe disso, eu acho que eu nunca te disse isso, e poucos amigos sabem disso. Depois, o meu pai ficou doente, e aí eu fui trabalhar no Dias Branco. Foi mesmo? Tá? E o seu Ivan estava colocando a primeira distribuição dele fora do Ceará, ali em meados de 96, por aí, tá? E aí eu fui convidado, fui treinado e fui convidado, bem jovem, para ser o gerente da sede do Dias Branco, na distribuição do Dias Branco, a primeira do Brasil, fora do Ceará, no Recife. Com 20 anos de idade? Com 20 e poucos, 21 anos, 22 anos, uma coisa assim. E aí, arranjei uma namorada, né? E aí meu pai ficou doente, a namorada não quis que eu fosse, enfim. Eu sei que nessa brincadeira eu fui parar no Tribunal de Justiça. Olha que loucura, né? E aí fui parar no Tribunal de Justiça, e aí, meu amigo, com todo respeito à nossa gloriosa Unifor, mas lá foi o início da grande universidade, né? Na prática, vendo os baluartes da advocacia, né? Daquelas pessoas que já se apresentavam como advogados. Mas tu já tinha voltado para o direito? Ainda não. Tu foi para o tribunal trabalhar sem antes... Quando eu comecei no tribunal, aí eu voltei para o direito. Entendi. Né? E aí isso foi no começo de 97, por isso que eu me atrasei um pouco, né? Mas olha, que eu agradeço tanto a Deus, Armando, porque eu entendo que você é um advogado, um professor e um advogado modelar, exemplo para tantos advogados e alunos que passaram pelas suas mãos, mas eu diria para você o seguinte, se eu sou o advogado que sou hoje, eu devo ao Tribunal de Justiça essa passagem que tive lá e à Unifor, lógico, né? Mas assim, a experiência que eu tive no tribunal, né? Na época que eram 21 desembargadores, né? Eu fui diretor do Departamento de Judiciário Civil. E assim, você acredita que com 2 dias que lá cheguei para o desembargador de então, o presidente da época, o desembargador Zé Maria de Mello, e disse desesperadamente para ele, com 2 dias, que eu não tinha condições de trabalhar lá. Porque eu não sabia o que era um mandado de segurança, um agravo de instrumento, recurso especial, embargo de declaração, embargos infringentes. Tudo isso que hoje a galera parece que vê mais cedo. Mas naquela época, nossas grades, e você deve lembrar disso, você via muita coisa lá no final, né? E a prática também lá no final. Então, tu imagina eu enfrentar tudo isso, né? Desembargadores, um receio, um medo de errar, né? Aí foi que eu me apaixonei, certo? Aqueles livros o código de capa dura, né? E aí eu tinha em casa, aquele da saraivazinha, marronzinho, em casa, código de processo, e no tribunal. E aí eu sempre fui muito curioso e aí eu tive amigos, me permita aqui dizer, que me ajudaram sobremaneira, e você conhece muito bem. Imagina que o desembargador, né, e certamente se ele puder assistir o nosso podcast aqui, e eu vou dizer para ele,
Eu trabalhei na época que o meu oficial de justiça era o desembargador Leonardo Rezende. Hoje, Leonardo Rezende. Certo? O Sávio que até há pouco tempo, acho que eu não sei se ele ainda é assessor do desembargador Fernando Mendes, né? O Sávio, nós éramos muito amigos, aí chamavam do Chapíssimo, tal. A gente tinha uma amizade muito boa e eles me ensinaram muito, me ajudaram muito. Isso foi em 97? 97, 98, 99. Tu ficou 3 anos? Fiquei 3 anos, saí em 2000. Aí, 97, 98... Aí tu voltou para a Unifor, se formou Voltei para a quando? Unifor em 2000.2. Então, quando tu saiu, quando tu se formou, tu já ainda era do departamento? Sim, era. Aí tu ficou quanto tempo lá no tribunal? Até quando? Eu fiquei 3 anos no tribunal. 3 anos e alguns meses. 3 anos e alguns meses. Departamento Civil. Departamento Judiciário Civil. Porque ele subia a escada do Isso. lado em frente, né? Não, o esquerdo era do Departamento Judiciário Civil e o outro Departamento Judiciário Penal. Em frente à escada penal. Eu quase nunca ia naquele ali. Mas se me permita aqui dizer que, no que pese o fato de eu ser diretor do departamento, diretor de divisão do Departamento Judiciário Civil, que naquela época, eu gosto muito de números, eu sou meio metódico com a história de estatística e tal, eram 85% dos processos no tribunal eram cíveis e, portanto, 15% penal. Só que no que pese eu ser do Judiciário Civil, eu ajudava o penal. E na época, o presidente da ordem era Cândido Albuquerque. Lembra? Lembro. Então, Cândido Albuquerque, aí teve as eleições em 98, aí assumiu Paulo Quezado. Mas naquela época, com o doutor Feliciano, que tinha sido presidente da ordem, antes de Cândido Albuquerque, lembra? Lembro. Tanto o doutor Feliciano, que para mim, eu nunca vi um homem tão culto e dar carão em desembargador como aquele homem dava. Eu ficava assim, maravilhado com aquilo. Então, eu agradeço muito o doutor Feliciano, porque ele e Cândido Albuquerque se juntaram para tentar convencer o Tribunal de Justiça a uma transformação. E aí, amigo, você acredita que nessa época eu conheci o STJ, que era uma obra faraônica. Hoje é uma coisa estupenda, né? Gigantesca, mas tu imagina naquela época. Então, eu tive a possibilidade de, com Cândido Albuquerque e com Feliciano, certo? Fazer uma transformação dos departamentos segmentados. Setor de recursos, setor de ofício, recurso especial, extraordinário, blá, blá, blá. A gente fez isso em 98, terminou na época do Paulo, mas foi o desembargador Zé Maria que, na visão dele, junto com o Feliciano e o Cândido, né, que fizeram ali uma visão, temos que ver os tribunais superiores. E a gente foi aos tribunais superiores e trouxemos um modelo, e isso foi feito sob a minha coordenação, tanto no civil como no penal. Mas aí, tu era um burocrata? Sim. Né, burocrata, e de onde é que veio a vontade de ser advogado? Já estava dentro de ti? Primeiro, como eu te falei, né, anteriormente, eu desde garoto já queria ser advogado. Só que, na verdade, a gente, quando é bem jovem, né, e você enfrenta aí com os seus alunos, a galera meio que fica, às vezes, sem saber e começa e não se identifica, né? Cara, eu me identifiquei desde o começo, né? E aí eu via Feliciano, Valmir Pontes Filho, um grande advogado, Valmir Pontes, uma retórica impecável, né? Uma coisa, o próprio Cândido, Paulo Quezado, tantos outros, Silvio Braz, enfim, eu vi essa moçada de perto, porque os processos desses advogados e de tantos outros passavam pelas minhas mãos. Mas quer dizer que tu se encantava com os advogados, não com os juízes. Não com os juízes. É porque, tanto lá no tribunal, imagina que você ficava também empolgado com as decisões, com a atuação, sempre ficava com... Na verdade, eu posso falar, posso ficar à vontade, né? Claro. Na verdade, eu não gostei tanto da experiência que eu tive com certos magistrados. Porque eu vi coisas que eu não gostaria de dizer. Eu vi de tudo que você possa imaginar, de coisas boas, mas eu estou me referindo às coisas ruins, né? Por exemplo, muita gente talvez não sabe, né? Mas quando tem a prisão civil, que por causa de pensão alimentícia, você impetra um habeas corpus civil. Né? Muita gente só fala do habeas corpus penal, né? E o habeas corpus civil, e eu vi coisas, eu vou só destacar só uma, quando eu vi um desembargador e uma mãe que estava chorando e tal, e eu tinha que levar um agravo de instrumento
lá, um habeas corpus civil, e aí um determinado desembargador, saudosa memória aí, né, que Deus o tenha, ele disse, olha, vamos lá fora, ver, cadê? Ela tá chorando. E aí eu vi um desdenho, sabe? E aquilo me marcou profundamente, porque não era aquele tipo de magistratura que eu queria ver, né, de desempenho funcional. Você queria uma pessoa que fosse mais sensível, Eu queria mais sensibilidade. Eu acho que essa questão, não é à toa que é a área de humanas, né? Eu acho que tanto advogados, operador de direito, advogado, membro do Ministério Público e dos juízes, é o grande mal da magistratura, com todo respeito aos bons juízes, né? Que lá chegam e tal, e talvez o sistema de justiça é tão avassalador que todo mundo está adoecendo, que o cara fica meio perturbado e acho que desconta isso. Digo isso aqui com muita coragem. Então eu nunca tive, primeiro que julgar não é fácil. Deve ser. Então eu nunca quis. Eu queria ser advogado mais liberto e tal. É bom ser parte, né? Você tem compromisso com a sua cliente, com a sua tese e não sei o quê. Isso. Sim, aí tu terminou a tua passagem lá no tribunal. Sim. Tu pediu para sair mesmo? Na verdade, quando eu estava no tribunal, eu tinha uma identificação assim, com o desembargador da época, né, que para mim foi me permita aqui destacar, Juscelino do Judiciário Cearense, porque o professor Armando, né, para quem sabe, eu não sei se ele é jovem há mais tempo do que eu, mas você é da época dos júris que você deve ter iniciado no interior, que eram feitos em hotéis, eram feitos em salas cedidas pelas prefeituras e tal. Então, naquela época eu presenciei uma coisa histórica. O Poder Judiciário foi uma quebra de paradigmas que foi dotado de uma estrutura nunca antes vista. Então foi feito em 2 anos o que não fizeram em 30. E isso foi capitaneado pelo desembargador Zé Maria. Os fóruns modelos, etc., casa para juízes, enfim. Né? Então, essa experiência aí é uma coisa... Eu lembro que logo que eu me formei, quando eu fui fazer júri no interior, a gente fazia júri na Câmara Municipal, fazia júri em um salão da prefeitura, mas depois que o Zé Maria Melo passou pelo tribunal, pela presidência, todo o júri no interior era aqueles fóruns modelo. Então, na verdade, o desembargador, quero aqui confessar, que eu saí do tribunal porque o desembargador da época, o próprio desembargador Zé Maria, chegou para mim e disse assim, olha, o tribunal é um cavalo selado, você está pegando uma grande experiência, etc. Mas saia. Porque se você não sair, você é contaminado e fica. Então, saia se você quiser ser um grande advogado, você pegou uma boa experiência aqui e vá trilhar o seu caminho. Então, eu saí, né? Então, tu começou a advocacia depois de velho? Assim, não começou aos 23 anos como todo mundo começa. Não, tu já começou com uns 30? Não, 28? Não. Na verdade, é o seguinte, eu comecei... essa experiência aí com uns 20 e poucos anos, quando eu fui pro tribunal. Então foi uns 27, 26 anos por aí. Não, cara. Porque tu terminou em 2000, porra. Tu saiu do tribunal em 2000? Pois é, mas quando eu casei... 72, 28 anos, 28 anos. 28, por aí, 28, 27, por aí. Já mais velho, né? Porque advocacia, geralmente a pessoa começa com 23. Isso. Mas sem experiência do balcão do lado de cá, mas com a experiência do balcão do lado de lá, né? Que é outra experiência... E aí, veja que eu advogo muito na área que não quero fazer propaganda, mas advogo muito na área empresarial, tá? E para alguns sindicatos de alguns segmentos, segmento farmacêutico, na área de saúde, imobiliário e tal. Então, essa experiência do tribunal com a economia, com o direito, né, me fez um profissional melhor. 2000, 24 anos de advocacia. E do meu tempo aí, de 24 anos de advocacia, contei aí já 27 anos nessa luta aí do dia a dia da advocacia. Algum momento tu... me arrependi de fazer direito? Absolutamente. Na verdade, eu diria que os advogados, e eu acho que todos nós passamos por isso, eu vou aqui entrar, né, numa questão que me apetece muito, até porque eu sou... tranquilamente, eu falo isso com toda tranquilidade, eu sou um severo crítico desse sistema de justiça atual. É um sistema de justiça, para chegar na resposta que eu tenho que lhe dar.
é um sistema retrógrado, ultrapassado, e que entra presidente dos tribunais, entra os presidentes da OAB, né? E aqui eu faço uma severa crítica ao Conselho Federal da Ordem, aos seus conselheiros federais, que a OAB de nota de repúdio, a OAB que não enfrenta as vicissitudes enfrentadas pela advocacia. Eu não aguento mais ouvir essa retórica barata de prerrogativa. Prerrogativa, estou defendendo a prerrogativa e tal. Eu não falo, e você como um bom advogado criminalista, e eu queria lhe dizer que eu comecei a advocacia na área criminal. Foi? E a primeira pós-graduação que eu fiz foi de processo penal e direito penal, aqui na Unifor. Então, depois aqui eu fui me identificando com outras áreas, né? Mas é o seguinte, hoje eu não falo de defesa de prerrogativa, eu falo do magistrado que descumpre a lei, de descumprimento de preceito legal. Eu falo que o servidor público, o magistrado, ou ele não é o servidor público? O servidor público que está obrigado a fazer e que deixa de fazer o que está ditado numa determinada lei, ele comete ato de improbidade administrativa. E graças a Deus tem aí o advento do abuso de autoridade, né? Então, assim, os momentos que eu fraquejei na advocacia foi por puro cansaço. Porque o que eu não aguento mais, e eu quero, sabe, tem que ter assim, uma mudança significativa nesse sistema de justiça mais atual. Eu não entendo, Armando, por que a gente tem experiências outras no primeiro mundo. Nós não somos o primeiro mundo. E não é feio você copiar, né? Você, como bom professor, que eu já vi você falando sobre o assunto de direito comparado e tal, você tem grandes países que têm um sistema de justiça mais efetivo, menos burocrático, né? E parece uma guerra, o Brasil parece uma guerra entre advogados, magistrados e Ministério Público. E você vê que tem o fantasma da prescrição, que a sociedade nos condena e coloca uma pecha em nós, advogados, como se nós fôssemos culpados, e algum magistrado aí equivocado, né, simplesmente diz que o problema é porque nós nos utilizamos o que está em lei dos recursos que nos são oferecidos. Né? Então, assim, realmente, quando vem aquela vitória, a gente, sabe, surge aquela energia. Mas quando eu estava falando aqui da senhora minha mãe, eu não estou querendo lhe fazer uma pergunta, porque eu estou aqui para responder e você é um entrevistador. Mas pode fazer. Mas eu lhe pergunto, professor, o que é que eu digo para a dona Neide, a senhora minha mãe, que tem um processo que acabou de fazer aniversário de 20 anos e que depois de 20 anos, a minha mãe tem 82, ela já não entende, ela já não é aquela dona Neide, auditora fiscal, com toda a sua pujança da juventude. O que dizer para a dona Neide que o processo dela durou 20 anos e que simplesmente depois vai para ser pago pelo maior caloteiro. O maior caloteiro e o maior problema do Poder Judiciário, para além daqueles que não gostam de trabalhar, é União, Estado e Município. Aí o que é que eu digo para a dona Neide? Do aniversário de um processo que aniversariou com 20 anos, completou 20 anos, e que ela tem que receber precatório, e que agora o Tribunal de Justiça, fazendo as vezes do Estado, criou uma comissão paralela, uma central de conciliação paralela, porque isso compete ao Estado, não ao Tribunal. Simplesmente compete ao Tribunal expedir o precatório, tá? Pois muito bem, o Tribunal de Justiça ainda está chegando para a dona Neide, é o seguinte, ela que tem como é que chama? Os jovens há mais tempo tem a prioridade, né? Ela que tem a prioridade da prioridade, porque ela tem mais de 80, de dizer para ela que ela tem que receber um precatório, Deus sabe quando, e consequentemente, que se ela quiser receber amanhã, ela tem que dar 50% de desconto. Isso, certo, me deixa assim perplexo, né, com tudo isso, e entra presidente, sai presidente, você está me deixando à vontade para falar, né, eu não tenho nada pessoalmente contra ninguém, né, mas a ordem, eu não sou fã, não quero aqui entrar no contexto político, eu não sou fã do Bolsonaro. Eu acho, dispensa aqui comentário, eu acho meio sem noção de uma série de coisas e perdeu para ele mesmo. Mas eu parafraseando aqui o Bolsonaro, teve uma vez que alguém perguntou para ele sobre a OAB. Naquela briga dele com o Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem, antes do Beto Simonetti, né? Eu acho que antes do Beto, né? Foi. Aí ele disse assim, que OAB? Ao invés de ele dizer o que é a OAB ou o que OAB, e que OAB, né? Então eu vou parafrasear o Bolsonaro. Que OAB?
A OAB de um presidente encastelado, certo? De uma OAB ultrapassada que se apequenou. Uma instituição sui generis que foi dada a ela, a única instituição do Brasil, sem não demérito às demais, que foi dada a ela a prerrogativa de defender a sociedade. Nenhuma outra instituição. Sem nenhum demérito aos médicos, eu acho o médico mais importante do que o advogado. Me permita, tá? Mas o médico, o engenheiro e tal, nós somos aquele profissional que está lá na Constituição Cidadã de 88 dizendo que nós somos indispensáveis à administração da justiça. Então, assim, certo? Como é que eu sou indispensável e eu tenho um sistema de justiça que não me respeita e eu tenho uma ordem que vive de bate-foto e bate-palminha? OAB de nota de repúdio. Então, essas coisas me... Sabe? Tem hora que eu fico... Quando é que tu notou que a OAB começou a se apequenar na tua opinião? Olha, na verdade... Porque a OAB tem uma história de altos e baixos que cá para nós... Eu vou lhe dizer assim, é bem verdade que a gente tem que enaltecer o que a ordem fez de bom. Mas eu lhe peço licença, porque o que a gente faz de bom é obrigação ou é faculdade? É uma obrigação. Na verdade, a OAB... o sistema político, né, contaminou a ordem, se há de convir, né? E daqui a pouco, se você deixar, eu quero entrar numa pauta bem nacional aí, aquela história do Supremo Tribunal Federal, né, do Alexandre de Moraes, né? Mas veja, a ordem, ela deve ser apartidária. O que é que eu entendo? Eu não posso dizer, e não quero ser leviano, que se isso começou em que gestão, tá? Mas é fato que a OAB ela começou a se politizar e ficou amiga do poder. Eu acho que você precisa, Armando, você tem que ter discernimento e inteligência emocional para dialogar com os poderes constituídos, a sociedade civil organizada, né? Nós temos que ter tranquilidade para dialogar. Agora, o que não pode é você transigir com coisas inegociáveis, né? Que até quando tem um advogado que é preso, algemado, tem mulher que já levou tapa na cara, tem delegado que já bateu em advogado, tem um cidadão que... A revista íntima hoje... Revista vexatória, né? No sistema prisional, né? Que tem uma turma aí na OAB que eu acho que pensa que a audiência de custódia é uma pizza. Tem gente que não conhece não sabe nem o que é o irmão Imelda, não sabe o que é a capturas, não conhece essa realidade, né? A OAB ela se politizou de uma forma tal que não é mais meritocrática. Eu vou colocar o Armando para ser o presidente da Comissão de Direito Penal porque ele é professor, porque ele tem conhecimento e tal. Meritocracia misturada com técnica. Então, me parece que a OAB, que ficou amigo dos poderes, tentando concatenar as ideias, que critica, aponta o dedo, mas quando o cara ganha, senta na cadeira, vai lá no governador e tapinha nas costas, tá? E aí, na verdade, hoje nós estamos em pleno 2024, eu não sei se eu estou aqui me perdendo na colocação, mas em pleno 2024, quando nós lutamos tanto para a virtualização dos processos, né, você não consegue ter efetividade na prestação jurisdicional. E aí, é isso que eu me refiro. A ordem tem que ser enérgica. Nós estamos entrando agora no pleito eleitoral. E aí, quando eu digo que essa OAB se apequenou, né, o presidente atual da Ordem dos Advogados, lamentavelmente, não fez um pronunciamento público. Todos os presidentes da seccional, os Brasil afora. Eu desafio o presidente da OAB Ceará vir aqui no famoso no podcast Miolo de Pote, tá? Para dizer que o Fábio Timbó, ex-diretor da casa, está mentindo. Então, como é que é? Veja bem, como você pega um provimento do Conselho Federal. Quem aprovou o provimento? Os conselheiros federais, inclusive do Ceará. Aprova um provimento ditatorial venezuelano, dizendo que eu não posso me manifestar, ferindo de morte um princípio constitucional, certo? De manifestação. Livre manifestação, livre associação. Ainda mais advogado. Aí... tu está falando do provimento que limitou a possibilidade eleitoral, né? Porque a coisa também vem de cima para baixo. Só que às vezes alguém daqui diz assim, mas foi o Conselho Federal. E os conselheiros federais daqui que votaram nesse sentido? Então, há uma cumplicidade. Só para explicar que existe um provimento novo, 222, né? Um provimento 222 de 2023, porque é um regramento que você aprova um provimento no exercício anterior
para valer para o próximo exercício. Que regulamenta as eleições. Né? E esse provimento foi particularmente autoritário, né? Digamos assim. Ele acabou cerceando uma série de situações. Né? Por exemplo, você fazer uma pré-campanha. Na verdade, o que eu sempre defendi, inclusive, me permita aqui a franqueza, me espelhei muito nos seus posicionamentos quando você foi conselheiro da Ordem e campanhas outras que você, de forma muito aguerrida, estava defendendo verdadeiramente o Estado Democrático de Direito. E esse Estado Democrático de Direito, ele requer paridade de armas. Então, quando você baixa um provimento nessa circunstância ditatorial para tirar uma coisa básica da advocacia, que é o direito da oralidade, de você se associar, conversar, né? Você tira uma maratona e engessa para uma corrida de 100 metros. Isso favorece a quem? A quem está no poder. É quem está administrando. Né? E o grande equívoco da Ordem, a bandeira, qual é? A minha bandeira é a bandeira do Brasil, eu sou nacionalista, eu sou um cara republicano. A bandeira da OAB é a bandeira da Ordem. A Ordem não pode ter lado. E inconformado com isso, tu entrou com uma mandado de segurança. Inconformado com isso, pela primeira vez constrangido que estava, tive que entrar com ação contra a OAB Ceará e contra o Conselho Federal. E aí foi deferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região um liminar no sentido de suspender os efeitos do artigo 16, que dizia que eu não poderia dizer que eu sou pré-candidato. Né? E aí, hoje, você não pode mais fazer um movimento. Um movimento OAB, por exemplo, a gente está... Posso... Né? Claro. A gente levantou uma palavra de ordem, que a gente foi atrás de uma palavra mais moderna, que pudesse ter uma pegada com o jovem, porque a gente está pretendendo fazer... Só explicar aqui, o Fábio, todo mundo deve saber, mas explicitando ainda mais, ele é candidato, né? Não é mais nem pré-candidato, já oficializou a candidatura e é candidato a presidente da OAB na chapa de oposição. Né? E o nome do lema Lema não é? Na verdade, a gente reconecta. Ficou legal, viu? Né? Reconectar. De quem foi a ideia? Certo? Rapaz, foi alguns amigos aí que tem uma pegada mais jovem, que achava que era uma coisa. Né? Eu quero só deixar claro que eu não estou aqui usando o programa para pedir voto para ninguém. Não, mas... Eu não estou aqui fazendo campanha, né? Eu estou aqui para debater com você, mas é verdade, eu me encontro na condição de candidato. E afastando essa questão aqui de candidatura, na condição exclusivamente de advogado, o que eu posso ter uma frase que diz assim, de um pensador: se não fala nada, fica ruim porque não fala nada. Porque não fala nada, fica ruim. Então, o que eu aprendi na minha vida é que a gente tem que botar para fora, tá certo? Eu sou um cara sentimental, então eu preciso botar as coisas para fora. Então, eu não quero guardar nada. Então, eu sou um cara forjado na luta, na coragem, na resiliência, e aí eu resolvi, né, emprestar meu nome para uma certa oposição, que quer dizer não para essas coisas. Né? Eu não preciso de campanha de OAB, ser candidato ou não, para dizer o que eu quero. Mas a forma que a gente encontrou de tentar, né, fazer com que a advocacia tenha um sentimento de pertencimento, né? Porque a advocacia não se sente mais pertencente à sua própria casa, que é a Ordem. Hoje eu tive a oportunidade de estar em uma audiência 9 horas no Fórum Clóvis Bevilacqua. Eu quero chamar do mausoléu Fórum Clóvis Bevilacqua, porque a advocacia não está presente. E alguém diz assim, porque tem audiência virtual. Tudo bem, tem audiência virtual, né? Mas o próprio CNJ disse que você tem que fazer o sistema híbrido. Tem audiências que requer... Você já pensou fazer um júri? Você faz um júri de forma virtual? Não tem nem sentido. Não cabe, não tem sentido. E a audiência presencial é muito melhor. Pois é. Então, nada melhor do que olho no olho, de você poder ali, no calor da emoção, você... Naquele debate, aquela coisa acalorada, né? Eventualmente você tem uma conversa com o magistrado, com o promotor. Agora, não dá para deixar de reconhecer, e eu lutei muito por isso, enquanto estive na Ordem, e aqui quero destacar os valorosos amigos, Marcelo Mota, Gleidson Mota, que não é, o Mota deles não tem nada a ver, mas o Gleidson, seus amigos, né? Marcelo. Por sinal, Marcelo, grande Robertinha,
né? O Pedro Bruno, o Zé Inácio, o Rodrigo e a própria Cristiane, né? Cristiane Leitão, que hoje é vice-presidente da Ordem, com quem eu tive o prazer de estar com ela na gestão do 16 a 2018. Né? A Ordem, naquele momento, nós enfrentamos muitas coisas, né? Como a extinção das comarcas, aumento de custos judiciais. Eu tenho uma coisa que, se eu queria esquecer aquele momento da Expresso 150, que foi uma coisa terrível, né? Não só para o Poder Judiciário, mas também para a advocacia, né? Que eu estava ali naquele momento e eu fui diretor, fui corregedor, foi bem difícil, né? Mas Fábio, uma coisa que é recorrente, a gente vem reclamando desde sempre, esse lema, né? É o lema que a gente chama? Reconecta? Reconecta. É lema que chama esse nomezinho. E eu acho muito interessante você ter utilizado essa expressão, que ela, além de ser muito moderna, ela é apropriada, ela cabe bem, porque eu tenho notado mesmo que o advogado ele não tem se interessado muito pelas questões da ordem. Isso faz muito tempo, né? Isso. Eu sempre conto que... Mas piorou. Piorou, não, vem piorando. Na verdade, vem piorando, né? Apesar dos esforços, eu tenho percebido, dos esforços de todas as gestões de tentar recuperar, né? Mas eu acho que os esforços deveriam ser maiores. Eu lembro que uma vez, no início da minha advocacia, eu passei por um problema com um delegado de polícia em pleno Fortal, que quis me prender em flagrante, me confundindo, e eu liguei para o presidente da ordem, que era o Paulo Quezado. Por sorte minha, isso era tipo umas meia-noite. Eu liguei para o Paulo Quezado atendeu, ele estava no casamento de um dos filhos do Zé Maria Rios. Sim. Tá entendendo? Aí o Paulo Quezado, acabaram de prender o Armando, vamos ali na delegacia, lá do segundo distrito, foi no segundo distrito. Na hora que eu tô lá, chega Paulo Quezado, Zé Maria Rios, uma pancada de advogado, todo de paletó e gravata, e eu me senti o cara mais protegido do mundo, né? O fato deles estarem de paletó e gravata é porque, coincidentemente, eles estavam no casamento. Mas assim que eu precisei, todo mundo veio me socorrer. Existia, eu notava ali, uma necessidade do presidente se fazer presente, do advogado que já era mais conhecido, que era medalhão, estar lá presente e tudo mais. E hoje em dia eu vejo que isso tem acontecido bem menos. E talvez por culpa para mim, o Valdetário foi o presidente que mais realizou. Né? E uma das coisas que ele realizou foi o centro de apoio, tá entendendo? Só que ficou profissionalizado o atendimento às prerrogativas. Uma coisa que era para ser profissionalizada e também espontânea, ficou só profissionalizada. Às vezes você tem um problema e vai alguém lá do centro de apoio que vai lhe ajudar, mas é diferente de um presidente, de um conselheiro, de um grupo de advogados. Essa coisa de você estar presente, sendo solidário, eu acho que está faltando resgatar. Você tocou num assunto muito, muito importante que me remete a um passado não tão distante, quando nós colocamos cruzes no Fórum Clos Bevilacqua. Inclusive, aquela época, uma situação muito ruim de ausência de magistrados no interior. Eu me lembro que nós colocamos no Murugum, não sei aonde, aqui não tem juiz, nessa comarca não tem juiz, tal. Pegava o Aldó, contratava lá as empresas, que antes tinha muito mais Aldó do que hoje, né? E aí tinha essa pegada. Nós fizemos vigília no Fórum Clos Bevilacqua. Aquele ali foram os últimos grandes movimentos. Então, foram? Com certeza. E aí eu diria o seguinte, que eu aproveito a oportunidade para reconhecer, por uma questão de justiça, que não é fácil ser presidente da ordem. Não é fácil. É difícil. Nós estamos falando de uma OAB naquela época, Armando. Você sabe hoje qual é o número hoje? Nós estamos beirando 60 mil inscritos na história da ordem. Nós devemos ter aí aproximadamente talvez uns 40 mil ativos, tá? Mas eu vou te dar essa informação fora do bastidor, amanhã, eu vou te dar a informação do colégio eleitoral. Porque possivelmente, para tu ter uma ideia, em 2018... 20 mil e alguma coisa participaram, estavam aptos a votar. 50% se absteve. Em 2021, 3 anos depois, sabe quantos votaram? 20.800. 20.800. 3 anos depois.
no que pesa o crescimento vegetativo. E aí, quase o mesmo número, também com 55% de abstenção. Isso quer dizer o quê? O mundo OAB, quem vive, é 5% da advocacia. E é mais do mesmo. São as mesmas pessoas. São as mesmas figurinhas. E o que eu lamento profundamente é que a ordem ela está sendo usada indevidamente. Vou lhe dizer por quê. Poxa, Fábio, é sério o que você está dizendo? Me responsabilizo pelo que eu estou falando. Eu tenho posição. Eu não vou aqui perder a oportunidade de estar à frente de um advogado da sua envergadura e o maior advogado do Brasil, né? Para dizer o seguinte, quando eu digo que a ordem se apequenou, é porque ela não tem sido eficiente. A gente precisa resgatar aquela OAB de vanguarda, aquela OAB que simplesmente parabenizava os advogados com advogado professor padrão, medalha padrão e tal. Hoje virou o seguinte, você tem uma comissão que tem 400 pessoas. Se a comissão é fechada só para ela mesmo, parabéns. Mas o que eu quero saber de efetividade. Essas 400 pessoas, eu lanço aqui um desafio. Se alguém de alguma comissão esteja me ouvindo, eu não critico as comissões. Elas são relevantes e prestam papel de alto significado. O que eu estou criticando é quando você usa isso politicamente e só alguns que são beneficiados em detrimento de outros, e dentro daquele universo, né, você está pegando aquelas pessoas para trazer para dentro da ordem, e aí com isso, que é o que eu vejo hoje, com todo respeito, é que, porque nós temos muita gente, e etc e tal. Eu pergunto, e os juízes que não estão recebendo os advogados? E a juíza lá da 33ª Vara Civil, que eu tenho tentado despachar com ela 20 vezes, e ela dá uma desculpa qualquer porque está dizendo que está respondendo por 3 varas. O que é que eu tenho a ver com isso? O que é que o jurisdicionado tem a ver com isso? Como eu volto para o meu escritório, ou como eu ligo para esse cliente para dizer que eu não consigo falar com a juíza? O que é que a ordem tem feito de efetivo em relação a isso? É por isso que eu repudio a ordem que vive de nota de repúdio. Tribunal de Prerrogativa. Está lá o nosso valoroso amigo, presidente do Tribunal de Prerrogativa, nosso valoroso amigo, combativo amigo Cleto Gomes. Aqui não está em questão do bem-querer que eu tenho ao Cleto. Um amigo pessoal, certo? Parceiro e tal, certo? Mas o que é que acontece? É que esse Tribunal de Prerrogativa, ele não é proativo, ele é reativo. Então o cara leva o tapa na cara para depois chegar no tribunal, para o tribunal mandar um ofício para a autoridade. Eu defendo uma OAB, eu prefiro pecar por excesso do que por omissão. Eu defendo o seguinte, presidente, vamos conversar, tá aqui os problemas, pauta, com efetividade. Vamos resolver isso, não pode aquilo e tal. Resolveu, deu prazo, não resolveu. Uma segunda chance, não resolveu. Terceira vez, CNJ. Ministério Público, tem grandes membros do Ministério Público, valorosos membros do Ministério Público. Mas até quando o Ministério Público, alguns membros do Ministério Público vão olhar para a gente de cima para baixo? Não. Até quando certos magistrados vão querer, certo, apontar o dedo? Né? Por que é que o Cid Neto, o juiz que você tanto conhece, doutor Cid Neto, você sabia que o Cid não tem balcão na vara dele? Não tem balcão. Você abre a porta, você está dentro da vara. Se eu tenho uma lei federal que diz que eu posso ir para além dos cancelos, por que é que só o defensor público pode? Por que é que eu não posso? E a ordem fica brincando de defender prerrogativa. Entende o que é que eu estou dizendo? Certo? É essa a questão. Mas e a saída, o que é? Porque a saída... Sim, de efetividade. A saída... Na prática, o que tem que ser feito? Na real, eu digo o seguinte, primeiro a gente precisa de um cara com coragem. Um advogado com coragem ou uma advogada com coragem. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que não tenha medo. Você não está dizendo que é o único que tem coragem aqui, não. Mas sabe que é fundamental que a pessoa tenha. Com certeza, tem muitos amigos advogados corajosos e muitas mulheres valorosas e corajosas. O que eu estou defendendo é o seguinte, eu apenas digo que a questão de OAB não é política de gênero. Nós não estamos aqui tratando disso, certo? A minha mulher é advogada.
Tem, É o amor da minha vida e a advogada que eu mais amo. Não, eu estou dizendo, porque uma característica para ser presidente é ser corajoso. E você não está dizendo que é onde tem coragem. Mas é fundamental que o presidente tenha. E eu diria para você o seguinte, só um ponto aqui relevante, o que é que eu entendo na prática que pode ser feito. Primeiro, eu repudio reeleição dentro do sistema OAB. E explico por quê. Isso aqui não é retórica barata, né? nem uma colocação clichê e tal. Por quê? Porque eu entendo que um presidente que tiver só um mandato, primeiro ele já pré-anuncia a democracia, certo? Com a oxigenação futura. Esse é o primeiro ponto. Segundo, um presidente que não vai para a reeleição, ele tem a condição de não precisar fazer aquilo que a maioria faz, política barata. Então, eu defendo que um mandato é suficiente para você tocar fogo no parque, tá? Você ouvir a advocacia. Olha, teve uma coisa, tivemos aqui, lembra do nosso amigo Admir Martins? Grande Admir, estou com saudade do Admir, se o Admir assistir aí o seu programa, eu vou ligar para ele assistir o programa, porque o Admir era um cara combativo e tal, criou o Justiça Já. Na época do Marcelo, nós criamos o OAB itinerante. Aí eu pergunto, professor e advogado Armando, qual foi os últimos 5 anos e meio audiência pública que você viu dentro da ordem para convocar a advocacia jovem, todas as suas classes, etc., para debater, para ouvir, certo? Eu não me lembro de ter visto nos últimos anos. Eu não me lembro de uma ação civil pública. Eu me lembro que quando no governo Camilo, por muito menos nós, capitaneado pelo nosso amigo, seu colega, irmão, Leandro Vasques, que é do G13, né? G13. Do G13, a maçonaria aí do G13, certo? Leandro, capitaneado pelo Leandro, que tem um bom conhecimento, numa audiência pública, o diretor da ordem, nós pedimos intervenção pública, intervenção da Segurança Nacional no estado do Ceará. Hoje, Armando, estão amarrando de dia para matar de noite. E o OAB está fazendo o quê? Com todo respeito, o presidente da Comissão de Segurança Pública, tá? Ele eu não estou dizendo que ele não é um advogado competente. Eu apenas estou dizendo que eu gostaria de saber o que é que o presidente da Comissão de Segurança Pública está fazendo. De efetividade. É só OAB de bate-foto, vai lá no tribunal, bate foto e tal, certo? Eu dialogo com você, você não chega para mim e diz assim, Fábio, estamos lados opostos, eu tenho que fazer meu trabalho. E eu estou litigando, as partes estão litigando através de nós dois, e você querendo me vencer, qual o problema? Não tem problema algum. Mas me parece que os presidentes de plantão e sua diretoria, há uma cumplicidade e uma inércia significativa. Então eu quero um presidente ou uma presidente independente, que não tem amarras com o poder, certo? O governo do Estado, com todo respeito, o governo do Estado vive dentro da ordem, né? Teve um debate político, você não soube não, teve um debate político dentro da OAB que não deu morte do lado de fora, porque Deus não quis, mas foi tiro, foi maior confusão por causa do pleito eleitoral. Então eu defendo uma OAB apartidária. A OAB não tem direita e esquerda, né? Na verdade, o que nós temos que defender é o Estado Democrático de Direito, né? É o nosso compromisso como advogado e como eventualmente dirigente da OAB é defender o Estado Democrático de Direito e a Constituição Federal, né? É isso daí que deve nos mover. Agora, uma coisa que tu falou aí, né? E é um discurso recorrente, né? Que é contra a reeleição e tudo mais e tal, né? Eu escuto isso desde Eu também. Eu escuto isso, não. A primeira eleição que eu participei foi a eleição do Feliciano com o Cândido, que o Feliciano ganhou, como eu sou velho, né? Mas nessa eleição... Você é jovem há mais tempo. Mas nessa eleição eu não era advogado, não. Eu era estudante, eu lembro que teve até um debate lá nos auditórios do Bloco A entre os dois. Na segunda eleição dos dois, na segunda disputa entre os dois, que o Cândido ganhou do Feliciano, o Feliciano tentava a reeleição, eu lembro que o discurso do Cândido era contra a reeleição. E depois... E ele tentou. Paulo Quezado 3 entrou... vezes. Tentou criar a terceira via. Hã? O Paulo pensou na terceira via. Não, aí o Paulo entrou com o discurso de que era contra a reeleição, né?
foi para a reeleição e dizem que ele... Não, ele até me disse aqui que ele pensou no terceiro mandato. Ele pensou. E você sabia que naquela época, não sei se você lembra, que ele tinha 85% de aprovação? Pois é, ele contou isso aqui, contou aqui. Aí entra o eleitão com a mesma história de que é contra uma reeleição e tal. Tanto é que ele força, o Paulo Quezado, força, entre aspas, né? Ele entrou com a força e tudo mais, e o Paulo Quezado acabou desistindo da candidatura para apoiá-lo, né? Também com o discurso de ser contra a reeleição. E foi para uma reeleição. Valdetário. A mesma coisa. E olha que o eleitão também saiu um terceiro mandato. A única pessoa que respeitou e que falou que ser contra ele. Aliás, foi o Marcelo, que efetivamente não foi para a reeleição, mesmo porque na gestão dele foi aprovado no provimento do regulamento a impossibilidade de ir para a reeleição, que até foi julgado ilegal pelo Conselho Federal. Isso. E aí, como é que pode? Porque todo mundo fala e na hora H, olha, poucos cara, são que... Eu, na verdade, é o seguinte, eu entendo que é um sacrifício, por isso que eu estou falando que eu reconheço o trabalho que é feito pelo presidente, não é fácil, tá? Mas eu penso o seguinte, eu quero deixar claro que eu concordo com você número de gênero e grau, e no meu caso específico, eu tenho palavra, né? Mas todos disseram isso. Mas aí eu vou lhe dizer como é que eu vou amarrar o negócio, tá? Eu farei um pronunciamento breve, me posicionando contra a reeleição, explicando por que eu sou contra a reeleição, e para dar uma robustez, além disso, publicarei um documento, né, uma nota pública e também registrado em cartório, e pedirei, né, que hoje nós estamos na época da modernidade, tanto de podcast, de YouTube, de Instagram, eu farei e pedirei, você vai ver, eu pedirei, amigos advogados, por gentileza, guardem esse vídeo. Se eu me candidatar à reeleição, não vote em mim, né? Não vote eu já também pensei nisso, já pensou pra galera utilizar, ó, daqui, ó. Mas eu acho assim, porque... Mas eu acho que eu acho, na verdade, a reeleição é uma coisa normal, natural. Tá entendendo? Não vejo com nenhum problema, não. E acho até... Agora, você levantou um ponto. Às vezes o cara, ele deveria ser o quê? Cara, o cara fez uma administração tão boa que ele naturalmente ele vai ser reeleito. Mas tu já pensa que o cara já trabalha não para fazer uma boa gestão, mas para fazer a politicagem para ser reeleito. Eu penso o seguinte, entre o bem e o mal, né, eu prefiro verificar os pontos negativos. O que eu vejo é o seguinte, primeiro, se o cara não é um bom presidente, você se livra dele com 3 anos. Né? Tem uma certa lógica. Segundo, o presidente que tiver a coragem, ou a presidente que tiver a coragem, de enfrentar essas vicissitudes, essas mazelas do Poder Judiciário com coragem e determinação, certo? Ele não aguenta passar mais do que 3 anos. Por quê? Porque, primeiro, que vai certamente, para qualquer um, trazer um certo desgaste pessoal. Eu quero apenas dizer que eu estou disposto a esse desgaste, né? E aí, além disso, eu entendo, cara, que precisa oxigenar. Porque vem um cara novo, com ideia nova, uma advogada nova, etc, sabe? E não fica aquele negócio de fazer aquela coisa para agradar e tal, entendeu? A gente precisa, por exemplo, uma coisa, se você me permitir, você como professor, olha, se eu tivesse lá na ordem hoje, com um negócio avassalador chamado inteligência artificial, que não venham, com todo respeito, não venham me dizer que a inteligência artificial não é uma coisa muito legal, que é fantástico. Tem o lado negativo, porém, todavia, né, eu tenho um amigo que trabalha no Bradesco, e lá na Avenida Paulista, com 700 no Bradesco, lá o prédio inteiro, com 700 advogados, onde 500 foram colocados para fora. Porque o meu caro Watson não é o ChatGPT, é o meu caro Watson da IBM. Isso aqui é para gente, mas eu digo meu caro Watson, que é o grande, que as grandes corporações compram, o sistema, né, da inteligência artificial gigante, tá? Cara, ele lê 1 milhão de documentos em 2 minutos, ele te dá um parecer, faz tudo, recurso, não sei o quê, diz qual é o juiz que julga a favor ou contra. E você sabe que a maioria das universidades que tem no mundo e faculdades estão no Brasil. Dos 200 países reconhecidos pela ONU,
como repúblicas democráticas, né? Que a Venezuela está lá na ONU, não é democrática, né? Enfim, mas a quantidade de universidade que tem. OAB batendo palminha porque tem 1,5 milhão de advogados, né? Um mercado saturado, um mercado com o incremento da inteligência artificial. Tu imagina o que é que vai ser essa inteligência artificial daqui a 2, 3, 4, 5 anos? Então, se eu estivesse na OAB hoje, sério mesmo, você acha que para aprender direito previdenciário eu preciso fazer curso lá na OAB de direito previdenciário? Hoje você tem o mundo da internet, o mundo globalizado. Você quer o quê? O curso de previdenciário aonde? Brasil, Estados Unidos, aonde for, né? Então, eu estava fazendo tudo sobre startup na área jurídica e tudo sobre inteligência artificial. E eu só pararia quando todos os advogados, professores ou não, como você, tivessem no ápice da questão tecnológica. Eu acho que essa é a grande sacada. A gente está caminhando aqui para o fim, Fábio. A eleição vai ser quando? Dia 19 de novembro, lamentavelmente. Muito curto, né? Lamentavelmente, porque 95% da advocacia cearense não sabe que vai ter eleições. Mas também eu acho que também está ajudando isso. Na verdade, começamos a perceber isso nas redes sociais, né? Eu só queria que tivesse um pronunciamento do presidente, que não houve até agora. Mas eu acho que a pessoa já começou a perceber... E nem nós recebemos nas nossas caixas de e-mail que temos que ser cadastrados, até uma infração ética, se eu não tiver cadastrado com o meu cadastro em dia. A OAB não chamou para convocar, não convocou a advocacia para esse cadastramento, e eu peço aqui, né, que o presidente possa assistir o Miolo Podcast, o Miolo de Podcast, né, e que ele possa comunicar a advocacia de forma explícita. Eu vou convidar, eu já falei com a Cristiane, a sua candidata ou a sua adversária nas próximas eleições, para conversar com ela. E eu estava pensando também, até que falei contigo, a gente fazer aqui um debate. Topa? Topo. Eu acho que é importante, democrático, né? E obviamente que aquele que conseguir se comunicar de forma melhor com a advocacia, no que pese o fato de eu reconhecer que estou em desvantagem porque não estou na máquina, e a máquina é muito pesada, com subseções e pretextos de inaugurações, como se o dinheiro fosse de A ou B. O dinheiro é da advocacia, nós é que pagamos anuidade, né? É difícil a tua situação, né? Assim, historicamente a oposição já ganhou quando? Não, ganhou com o Paulo Quezado. Isso. Não, ganhou com o Cândido, contra o Feliciano. Ganhou com o Paulo Quezado, né? O Lélio Leitão não, porque o Lélio Leitão foi apoiado pelo Paulo. Eu diria até que foi do Valdetário. Valdetário fez o Valdetário com aquele jargão dele, que nada vence a força do trabalho com fé em Deus, né? Valdetário, depois Marcelo foi apoiado pelo Valdetário. Erinaldo apoiado pelo Marcelo. Tá pau a pau, não tá tão difícil, não. Eu imaginava que a oposição tivesse mais dificuldade. Mas você sabe, né, professor, que os últimos serão os primeiros. Pois é, cara, boa sorte aí nessa campanha, né? Eu tava muito... Não, tem que ter. Tem que ter uma oposição, tem que ter eleição. Rapaz, como é que o Ceará e Fortaleza, final de Clássico Rei, rapaz, não vai ter canela, não vai ter jogo, cara? Não existe isso. Tem que ter. Então, vou tentar viabilizar esse debate aqui. Eu acho que é importante, eu acho que é interessante. Eu acho que, independente de questões pessoais, de candidatura A ou B, eu acho que essas candidaturas têm a responsabilidade de resgatar o papel da ordem e trazer, né, à tona, emergir das profundezas, certo? Essa instituição que é tão importante para todos nós. Meu irmão, valeu. Obrigadão aí pela sua moral, e a gente vai se encontrar de novo, beleza? É uma honra. Terminamos mais um Miolo de Podcast diretamente dos estúdios da TV Unifor, que fica localizado no campus mais lindo do Brasil, que é o campus da Universidade de Fortaleza. Lembrando, o Miolo de Podcast toda terça-feira, ao vivo, a partir das 20 horas. Fica armazenado no YouTube, Spotify, Deezer, para vocês maratonarem quando quiserem, beleza? E na próxima semana a gente volta com mais uma pessoa fina, elegante e sincera, para batermos um papo legal. Fortalece aí, moçada.